Se você cursa engenharia, você já deve ter ouvido falar em fenômenos de transporte. Mas o que é exatamente essa ciência? E qual que é a sua importância para o engenheiro de produção? Você já parou para se perguntar por que o mel escorre mais lentamente pelo frasco? Ou por que o gelo boia na água? Observando na prática, pode parecer simples deduzir o que acontece nesses fenômenos. Mas será que é simples assim deduzir através de números? E eu sinto informar que a resposta é: não é simples. A disciplina de fenômeno de transporte é uma disciplina que envolve muitos conceitos físico-químicos e exige da base de quem cursa um amplo conhecimento sobre o cálculo. Para entendermos melhor o fenômeno de transportes, vamos defini-lo aqui. O fenômeno de transporte também é conhecido como fenômenos de transferência. E ele nada mais é do que a abordagem de uma grandeza física de um ponto ao outro no espaço. Essas transferências podem ocorrer de vários tipos, como por exemplo, a transferência de calor e também as transferências de movimento. De início agora, pode parecer um pouco complicado compreender esses aspectos, mas eu tenho certeza que você irá compreendê-los melhor no decorrer do curso de engenharia. E falando em engenharia, vamos abordar alguns conceitos importantes dentro de fenômenos de transporte. E um desses conceitos é o conceito de fluidos. Então vamos refrescar nossas cabeças sobre o que é um fluido. Fluido é tudo aquilo que escoa ou que flui. Água, ar, tinta, óleo e até mesmo gases podem ser tratados como fluidos. Então, quando você abre seu chuveiro para tomar seu banho, você observa a água fluir do chuveiro até o chão. Ou quando você acaba queimando alguma coisa no fogão, você observa a fumaça saindo da panela para o ar. E tudo isso são exemplos de como os fluidos são parte importante do nosso dia a dia. E os fluidos têm algumas características interessantes. Por exemplo, eles são viscosos. Ou seja, eles oferecem alguma espécie de resistência à deformação. E a viscosidade é a propriedade que está relacionada com a habilidade de um fluido em escoar. Então, quanto maior a viscosidade de um líquido, mais difícil esse líquido irá escoar. Por exemplo, se escoarmos água e mel na superfície de uma mesa, a água escoará mais rápida do que o mel, porque o mel oferece uma resistência maior à deformação. Para entendermos mais sobre fluidos, é necessário compreender que existem dois tipos de forças atuantes: as forças de campo e as forças de superfície. As forças de campo são aquelas que não necessitam de um contato direto com o objeto observado. Um exemplo disso é a gravidade. Já nas forças de superfície, é necessário um contato direto com o objeto observado. Um exemplo disso é a pressão, que é dada pela razão entre a força e a área. Força, pressão, viscosidade, está tudo ficando muito confuso. E o que isso tem a ver com fluidos? Bem, para isso vamos deixar mais uma coisa clara aqui. Existem alguns tipos de fluidos, mas no momento vamos focar apenas em dois: nos fluidos newtonianos e nos fluidos não newtonianos. Fluidos newtonianos podem ser descritos através dessa fórmula aqui, que nos diz que a taxa de deformação é proporcional à tensão aplicada. Estes tipos de fluidos têm a capacidade de preservar sua viscosidade independentemente da tensão a qual são submetidos. Isso não acontece nos fluidos não newtonianos. Por exemplo, água e maisena formam um fluido não newtoniano, e a depender da tensão que você aplica sobre esse tipo de fluido, ele poderá escorrer com uma viscosidade maior ou com uma viscosidade menor. Enfim, os conceitos de fluidos são muito importantes para a engenharia, e podemos observar vários desses conceitos, por exemplo, no nosso dia a dia. E quando fazemos uma abordagem do que é visto na prática e identificamos na teoria, tudo parece mais simples de entender. Por exemplo, na construção civil, os predeiros fazem uso da arte milenar da mangueira de nível até hoje. A mangueira de nível nos permite alinhar horizontalmente portas, janelas, pisos, telhados e muito mais. Observando melhor o que uma mangueira de nível é capaz de fazer, podemos pegar essa maquete como exemplo e perceber que essa janela está alinhada horizontalmente e simetricamente na mesma altura desta. Embora seja possível fazer essa simetria com outros aparelhos, também é perfeitamente possível fazer através da mangueira de nível. E o princípio por trás disso é o princípio dos vasos comunicantes, que nos diz que um fluido tende a se nivelar se os orifícios estiverem submetidos a uma mesma pressão. E mais interessante ainda, pontos de mesma profundidade também estão submetidos a uma mesma pressão,
como indica o segmento de reta, tanto no ponto A, no ponto B ou no ponto C. E o teorema que nos explica isso é o Teorema de Stevin, mas isso é assunto para outro vídeo. Até o momento, vimos os conceitos de fluidos em repouso, mas e os conceitos de fluidos em escoamento? Aqui é um pouco mais complicado, porque temos dois tipos de abordagem. A abordagem integral, que é como se a gente fizesse um volume de controle para a análise do escoamento, e a abordagem diferencial, onde eu analiso ponto a ponto esse escoamento no espaço tridimensional x, y, z. Vamos focar na abordagem diferencial. E dentro dessa abordagem, existem dois tipos de método para a análise do escoamento. O método euleriano e o método lagrangiano. O método euleriano, há a necessidade de fixar um local para a análise do escoamento, como se fosse uma janela onde o escoamento passa e eu vou analisar as partículas que passam ali. Já no método lagrangiano, as partículas do escoamento são acompanhadas, perseguidas para a análise. Fazendo uma metáfora para a melhor compreensão destes dois métodos, podemos imaginar uma blitz policial. Uma blitz policial tem a necessidade de estar num local específico para averiguar os carros que escoam por aquele local. Isso pode ser comparado ao método euleriano, uma vez que teve a necessidade de ter um local fixo para a análise dos carros que escoam por ali. No método lagrangiano, os policiais poderiam estar perseguindo os carros para averiguá-los. Seriam mais ou menos essa a diferença. Sabendo disso, vamos falar sobre os tipos de escoamento. Existem vários, mas vamos focar somente em dois aqui, o laminar e o turbulento. O laminar se caracteriza pelo fato de ocorrer sobre baixas velocidades, e o fluido escoa como lâminas sobrepostas, que dá ao fluido um aspecto de estar parado mesmo estando em escoamento. Já o turbulento é caracterizado por estar em altas velocidades e as partículas dos fluidos se misturam aleatoriamente. Muito legal, né? Observando, porque através dos números isso fica um pouco mais difícil de entender, só que ao mesmo tempo é necessário. E essa é a importância do cálculo em fenômenos de transporte. A lei de Stevin, o princípio dos vasos comunicantes, o princípio de Pascal, as equações de balança de Bernoulli, são todas regidas através de cálculos lógicos, para que hoje a gente fosse capaz de construir objetos incríveis. Um exemplo disso é o macaco hidráulico. Nas análises de um fluido em escoamento, não é diferente. O estabelecimento de volume de controle, por exemplo, mostra por si só que eu teria que fazer uma integração de área ali, ou seja, eu vou usar os princípios de integrais. E o uso de integrais, e bem como também o uso de derivadas, é muito importante dentro do contexto de fenômenos de transporte, pois torna o raciocínio desses fenômenos muito mais práticos do ponto de vista teórico. Como vimos, o cálculo é essencial para cursar essa disciplina. No entanto, você, estudante de engenharia, não precisa ficar com medo ou pavor disto. Com um pouco de esforço e dedicação, é totalmente possível superá-la. Além do mais, fenômenos de transporte será a base para cursar outras disciplinas, tais como processos de fabricação e operações unitárias. E isso é muito importante para o engenheiro de produção, que poderá, através de seus conceitos, automatizar, supervisionar as variáveis de cada processo produtivo. E essa otimização ela é muito importante nos dias de hoje, ainda mais na indústria. Mas enfim, é isso. Fica aqui meu muito obrigado a todos e até a próxima. Por exemplo, se escoarmos água, não aguento mais. Moto, carro, todo mundo falando ao mesmo tempo. Constantemente fazendo parte do nosso dia a dia. Mosca, eu mato você, sai daqui. É necessário ter paciência. Eu tô te vendo, se vir aqui uma vez eu te pego. O que essas moscas estão fazendo aqui? Não adianta. Fazendo uma comparação,
Eu não vou ter dó de você, não. Fica aí. Fica quietinho aí.